Independente da espécie, o plasmódio segue um ciclo geral similar no hospedeiro humano, com apenas algumas variações sendo observadas entre as espécies. O ciclo se inicia a partir da picada de um mosquito infectado, que transfere o parasita na forma de um esporozoito para o homem. Esse esporozoito inicia a infecção na derme, cai na corrente sanguínea, chegando até a região do fígado, onde ele atravessa a parede dos vasos, se estabelece dentro do tecido hepático, iniciando a invasão de um hepatócito. Lá, ele se multiplica e volta à circulação na forma de um merozoíto que é capaz de infectar hemácias e se multiplicar. A infecção de hemácias acontece de forma cíclica, com a liberação de parasitas de dentro das hemácias, dando início a acessos febris. Eventualmente, o parasita se diferencia em gametócitos, que podem ser ingeridos por um mosquito em um novo repasto sanguíneo e dar continuidade ao ciclo no hospedeiro invertebrado. Essa última etapa será vista com mais detalhes ao longo dos vídeos focados na biologia dos anofelinos. Vamos então olhar com um pouco mais de detalhe as primeiras etapas de ciclo de vida do parasita no hospedeiro humano. Na morfologia geral do parasita, podemos destacar três estruturas principais: o apicoplasto, uma organela de origem endossimbiótica; o motor actina-miosina, que está associada, junto com as organelas do complexo apical, com a invasão da célula hospedeira. O apicoplasto é uma organela que se originou de endossimbiose secundária. Isto é, durante a evolução, uma cianobactéria teria realizado uma endossimbiose com uma alga vermelha do gênero Chromera, que posteriormente teria realizado uma endossimbiose com o ancestral dos apicomplexos. Dessa forma, os apicomplexos fazem parte do grupo dos cromoalveolados. O apicoplasto, por sua vez, é uma organela essencial para o parasita, participando de diversas funções metabólicas, incluindo o metabolismo de lipídios e o metabolismo de isoprenoides. O motor actina-miosina é composto por diversas proteínas e fornece capacidade de locomoção ao parasita. A forma extracelular é composta por proteínas do tipo TREP, que interage com proteoglicanos do hospedeiro. A proteína TREP está conectada por um motor ATP-dependente composto por uma série de proteínas, incluindo miosina, que estão ancoradas num complexo de membrana que existe justaposto à membrana plasmática do parasito. A atividade ATPásica induz alterações na conformação do complexo, que gera uma força de empuxo e deslocamento do parasita no substrato. Por meio desse deslocamento e pela ação de outras proteínas que ajudam a abrir espaço na região da derme, o parasita consegue se deslocar, eventualmente chegando na região de um vaso sanguíneo, onde ele invade e entra na circulação, conforme podemos ver nesse vídeo. Então, podemos observar aqui dois parasitas na região da derme, e esse parasito aqui vai estabelecer uma interação, entrar no endotélio e depois vai ser transportado pela circulação. Novamente, os parasitas presentes na derme e esse parasita estabelecendo uma interação com o endotélio, atravessando e posteriormente sendo transportado em direção ao restante da circulação. No entanto, apenas 25% dos parasitas chegam na circulação. Uma outra fração dos parasitas vai chegar na circulação linfática, participando da ativação da resposta imune, e a maior parte desses parasitas permanece na derme e a sua função no ciclo de vida do parasito ainda é indeterminada. Os parasitas que chegam até a circulação são transportados passivamente até a região hepática. Ali, eles reconhecem resíduos expostos por células do tecido hepático, se aderem e iniciam um processo de travessia do endotélio. Durante esse processo, eles atravessam ainda uma série de hepatócitos até que, eventualmente, iniciam a invasão de um hepatócito determinado. Para o processo de invasão, as proteínas do complexo apical são essenciais. Esse complexo, que dá o nome ao grupo dos apicomplexos, é composto por três organelas: as rópteres, as micronemas e os grânulos densos. Durante a invasão,
O conteúdo dessas organelas é secretado e utilizado para iniciar o processo de invasão da célula hospedeira. Uma vez que a célula vai se internalizando, vai se formando também estruturas de membrana que envolvem o parasito e serão conhecidas como vacúolo parasitóforo. Esse vacúolo também é posteriormente decorado com proteínas de origem do complexo apical. O parasita incorpora ainda proteínas do próprio hospedeiro, como a proteína LC3 na membrana do vacúolo parasitóforo e se posiciona de forma a capturar o tráfego de vesículas da rota endocítica da célula hospedeira. Essa captura de vesículas é considerada como uma importante fonte de nutrientes para o desenvolvimento do parasita. Ao longo do seu desenvolvimento, o parasita inicia um processo de multiplicação por esquizogonia, que será posteriormente detalhado em vídeos mais à frente. Ao final dessa multiplicação, o parasita rompe o vacúolo parasitóforo e ocupa o citoplasma da célula hospedeira, como pode ser visto por microscopia de fluorescência. Então aqui nós temos o vacúolo parasitóforo que se rompe e o espaço do citoplasma agora sendo ocupado por uma série de parasitas que se originaram a partir da infecção de um hepatócito. Ao final do processo, ocorre ainda o brotamento de uma parte da célula hospedeira, conhecida como merossomo, que vai estar carregada de parasitos e irá para a circulação contendo esses parasitos na forma de merozoítos. E aqui nós podemos ver, então, o processo de desconexão e formação de uma estrutura conhecida como merossomos. Enquanto que esse roteiro é comum a todas as espécies de plasmódio, o esporozoito do Plasmodium vivax pode ainda infectar um hepatócito e se desenvolver para uma forma latente conhecida como hipnozoito. O hipnozoito pode permanecer nesse estado por diversos meses e, eventualmente, se ativar a partir de sinais pouco conhecidos e dar continuidade ao ciclo. Dessa forma, a malária causada por Plasmodium vivax pode causar relapsos, ou seja, mesmo na ausência de novas infecções, o paciente pode voltar a manifestar o quadro patológico após o quadro infeccioso original já ter desaparecido.